Estamos aqui mais uma vez no Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Meu nome é Nairo Pandolfi e hoje a gente tem um tema muito interessante aqui para toda a sociedade linharense, principalmente para os estudantes de direito, que vão prestar o concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas antes disso, antes da gente conversar com a nossa convidada especial aqui, vou pedir à produção aí para passar o trânsito. E a produção hoje vai deixar a gente na mão, a gente vai visualizar depois o trânsito aí, que estava caótico hoje. Trânsito caótico. Depois a gente vai dar uma visualizada. E antes da gente entrar aqui no bate-papo, gostaria também de fazer uma homenagem ao nosso amigo apresentador Thiago Durão, aqui vice-campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro. Fica aqui as minhas homenagens e vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, hoje aqui a gente vai falar da prova da Ordem dos Advogados, né? E temos aqui a nossa convidada, Luísa. Luísa, é um prazer receber você aqui e a gente gostaria que você se apresentasse, falasse qual a sua função, qual a função que você exerce, o cursinho que você também tem, né, lá no estado do Pará, sobre a Ordem dos Advogados. Então, uma satisfação receber você aqui. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Linhares é a minha cidade natal, então é muito bom para mim poder voltar e contribuir principalmente com os alunos que estão nesse processo aí de realização da prova da ordem. Então, eu me graduei em Direito em 2014, lá em Belém, e logo na sequência já fiz especialização em Direito do Processo do Trabalho. Também fiz mestrado, atualmente estou concluindo meu doutorado na Universidade Federal do Pará, e já ministro aula com os alunos da graduação, da pós-graduação e também voltada para essa preparação do exame de ordem desde 2017. Então, já tenho aí uma grande experiência acompanhando os candidatos nesse processo de preparação da prova da ordem. Atualmente, eu sou analista lá no Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal Regional do Trabalho, mas já fui analista também do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde eu fui aprovada quando eu ainda estava na graduação, estava no 9º semestre e passei no concurso para analista judiciário. Então, esse mundo de concurso, né, falar sobre exame de ordem é uma coisa que já faz parte da minha realidade há mais de 11 anos. Muito bacana. Luísa, eu confesso que quando eu estava em contato, né, com o Dr. Thiago aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada, né, na qualificação da pessoa, no currículo, e eu fiquei meio perdido, um currículo gigantesco aqui, como você mencionou, ex-analista, né, do TJ Pará, analista do TRT8, mestre, inclusive, na Universidade do Pará, e agora está finalizando seu doutorado, né, também na Universidade Federal do Pará. Então, assim, dizer que é uma satisfação receber você aqui, uma pessoa tão jovem, mas ao mesmo tempo tão qualificada, né, para demonstrar o seu conhecimento aqui, como foi dito anteriormente. Principalmente para os estudantes, né, que pretendem seguir essa carreira da Ordem dos Advogados e também no concurso público. Exatamente. E o cursinho surgiu exatamente dessa necessidade que a gente sentia lá de auxiliar os alunos nesse processo. Então, em que pese termos em Belém excelentes faculdades, né? A faculdade não tem essa pegada de preparar o aluno para o exame da ordem, preparar para o concurso, porque não é o objetivo. O objetivo da faculdade é formar o aluno para a atividade profissional, para o mercado de trabalho profissional. E aí a gente sentindo essa necessidade do aluno de ter essa preparação específica para o exame de ordem, criamos o Estúdio Jurídico, que agora em janeiro vai fazer 3 anos e recentemente passou a ser um curso nacional. E esse estúdio jurídico, né? O estúdio jurídico, ele é tanto presencial quanto de forma online. Como que funciona essa dinâmica de vocês? Isso, nós temos as turmas presenciais, né? E essas turmas, elas são transmitidas de forma ao vivo para todo o Brasil. Então, as aulas, elas acontecem no turno da tarde ou no turno da noite, sendo que todos os nossos alunos, mesmo os presenciais como os online, eles podem assistir às gravações. Então, nem sempre o aluno consegue estar ao vivo para assistir, interagir, mandar dúvida para o professor, mas ele consegue assistir às aulas porque fica tudo gravado na nossa plataforma.
forma. Ele consegue baixar a aula, às vezes assistir num outro momento, né? Tem aluno que gosta de rever a aula quando ele está, por exemplo, correndo, ele gosta de ficar ouvindo a aula. E aí a gente disponibiliza todas essas ferramentas para eles. Bacana, muito bacana, Luísa. Então vamos lá, vamos falar agora da estrutura, né, da Ordem dos Advogados. A gente sabe que quando você cursa a faculdade de Direito, não necessariamente você já é um advogado. Então você precisa ainda, depois desses 5 anos, passar por um processo. E aí eu gostaria de entender como que funciona isso, como que é essa estrutura da Ordem dos Advogados. Isso. Para que a pessoa possa se inscrever na Ordem dos Advogados, dentre outros requisitos, ela precisa ser aprovada na prova da Ordem. Essa prova ela vai ser composta por 2 etapas. Então, a primeira aconteceu agora, no domingo passado, dia 1º de dezembro, e ela é composta por 80 questões. Essas questões elas são de múltipla escolha e envolvem 20 disciplinas. Para que o aluno passe, quantos pontos ele tem que ter feito? Pelo menos 40. Então, dentre as 80 questões, pelo menos 40 questões ele precisou ter acertado para passar. Quem passou foi para a segunda etapa. A segunda etapa desse exame, a gente está no 42º exame unificado, vai acontecer no dia 16 de fevereiro. E aí, nessa segunda etapa, ele já vai encontrar uma prova discursiva. Então, ele não tem mais nenhuma opção, né? Ele vai ter que responder ali, elaborar a peça dele do zero, apresentar a medida jurídica, a tese do zero. E aí, nesse segundo momento, ele já vai realmente desenvolver uma prova discursiva. Dos 10 pontos, ele precisa atingir pelo menos nota 6 para ele ser aprovado. Bacana. Então, assim, só para a gente resumir, existem duas fases, então, né? Nessa primeira fase, você atingindo ali a nota mínima de 40 pontos, você vai pular para essa segunda fase. Isso. E nessa segunda fase, você escolhe uma disciplina específica? Isso. A FGV ela dá para o aluno 7 possibilidades. Então, ele pode escolher uma área de concentração. Quais as opções que ele tem? Direito penal, direito do trabalho, direito constitucional, administrativo, direito civil e as menos escolhidas, empresarial e direito tributário. E aí ele pode escolher, né, qual área que ele vai efetivamente fazer a segunda fase dele. Obviamente, ele sendo aprovado, ele não fica vinculado a essa área. Ele vai poder exercer a advocacia em qualquer área. Mas para fazer a prova, ele tem essa possibilidade de escolher uma área de concentração. E qual é a área que a gente pode dizer que é assim, a área mais escolhida geralmente? A mais escolhida é direito penal. Os alunos escolhem direito penal. Agora, ela é a área de maior aprovação? Não. Qual a área que tem o maior percentual de aprovado? Direito tributário. E aí, por que a gente percebe essa diferença em relação ao critério de escolha e o resultado da aprovação? Porque o aluno, muitas das vezes, escolhe a disciplina a partir de um critério que não é um critério estratégico. Então, por que direito penal é a mais escolhida? Porque o amor da vida das pessoas que entram na faculdade de direito é direito penal. Então, o aluno já entra apaixonado, ele gosta muito de direito penal, mas ele não sabe direito penal. E aí ele vai para fazer a segunda fase dele sem saber teoria do crime. E aí ele se confunde em relação à capitulação do crime, ele se confunde em relação à medida jurídica que ele vai ter que aprovar. Então é uma segunda fase muito procurada, porém que gera um grande índice de reprovação por causa desse critério, né? Outros alunos vão para direito constitucional, né, porque tem pouca peça, mas o aluno não sabe nada sobre controle de constitucionalidade, repartição de competência, e aí ele vai saber fazer a peça, porque é pequena a estrutura, mas não vai saber desenvolver o mérito. Então, o ideal é que ele faça essa escolha considerando a área que ele tem o maior conhecimento, né, e não a área que ele gosta mais. Pode ser que ele sabe mais uma área que ele até não gosta, mas ele estudou mais por algum motivo. A gente observa, né, na questão do direito penal, direito criminal, que de fato as pessoas têm essa paixão ali, assim, vamos dizer, pelo direito criminal, principalmente porque a gente vê diariamente, né, na televisão, existe essa mídia que é a notícia que vende, vamos assim dizer. Então, na nossa visão, assim, eu acredito que existe essa paixão da pessoa desde quando ela está dentro da universidade, né? E quando ela sai, ela tem essa ideia de que ela vai atuar no criminal. Muitas vezes nem atua, né? Verdade. A gente sabe disso. E, inclusive, aproveito a oportunidade. Anteriormente, aqui no estado do Espírito Santo, no norte em específico, eu acho que era Colatina,
só Colatina que a gente tinha a oportunidade de fazer a prova da ordem. E agora, pela primeira vez, a gente teve essa oportunidade aqui em Linhares. Então, assim, parabenizar a presidente, a doutora Alcídia, por ter conseguido, né, esse benefício. Muitas vezes a gente tem que ficar se deslocando, é Já cansativo, é um fator de né? cansaço, certamente. Então, o candidato que tem a comodidade de fazer a prova já no local onde ele reside, ele vai mais tranquilo, ele consegue sair da casa dele próximo do horário. O candidato que tem que se deslocar, além dele ter um custo maior, porque o custo da prova para o aluno já é um custo alto, ele ainda tem esse fator de desgaste físico maior, de ter que ir para outra cidade. Alguns que têm menos recurso financeiro já vão no dia da prova, mas aí chega cedo, já vai fazer a prova cansado. Então, certamente, para Linhares é uma vitória muito grande ter a possibilidade dos candidatos já fazerem a prova diretamente aqui. Principalmente considerando a primeira fase, né? Que, como Exato. você mencionou, são 20 matérias, né? É desgastante. Extremamente. Então, assim, o aluno, embora ele não sinta normalmente uma dificuldade de administrar o tempo dele na primeira fase, é extremamente cansativo, né? E especificamente falando dessa última prova, a FGV fez uma prova muito grande. Então, hoje a gente vive numa geração onde as pessoas pouco têm o hábito de ler. Então já é natural para eles mais ouvir, né, mais digitar. Então ele ficar muitas horas lendo é muito cansativo. Se ele já vem de uma viagem que ele passou lá 2 horas no ônibus, 3 horas no ônibus ou dirigindo, ele já chega para fazer a prova realmente com a cabeça dele cansada. Bacana. E aqui eu gostaria de saber, doutora Luísa, a questão das pessoas que estão no seu cursinho ali, qual é a maior dificuldade que esse candidato tem, que ele encontra, né, na primeira fase da Ordem dos Advogados. Por que eu te faço essa pergunta? Porque existem muitas matérias, né, muitas vezes a gente não sabe qual a melhor parte para selecionar, infelizmente às vezes não consegue, né, atingir todo o conteúdo, e eu acredito que nem seja interessante. Sim. Então, como que é feito no cursinho essa estratégia? Como que a gente deve se portar? Então, realmente a maior dificuldade que eles encontram na primeira fase é organizar o estudo deles quando eles olham que são 20 disciplinas. Então, ele chega lá no cursinho e fala: Luísa, pelo amor de Deus, eu não vou ter como aprender, né? Eu fui um aluno muito mediano, eu passei empurrando ali a faculdade inteira. Como é que eu vou agora, em 4 meses, em 1 mês, dependendo do tempo que ele vai passar a se preparar para a prova da ordem, como é que eu vou aprender 20 disciplinas? E aí o primeiro ponto é o aluno entender que ele não precisa saber as 20. Primeiro porque ele não precisa pontuar em todas. Então, em alguns concursos, a banca exige que você não zere nenhuma disciplina. Na prova da ordem, não. O critério é: faça 40 pontos, não interessa de onde. Né? Então, assim, essa gestão das 20 disciplinas precisa ser feita para o aluno, para ele entender que ele precisa se direcionar para o que é mais relevante. Né? Fazer um estudo estratégico para ele vai gerar um caminho mais curto, que vai exigir um menor tempo, né? A gente sabe que a vida da maioria das pessoas é uma vida corrida, né? Elas têm filho, às vezes está na graduação ou tem que trabalhar. Então, a gente precisa dar para ele uma estratégia para ele atingir 40. Né? Quando eu fiz a minha prova da ordem, eu fiz 62 na primeira fase. Mas não precisa fazer 62 efetivamente para passar. Você fazendo 40 ou 62 não tem diferença. Não tem classificação. A OAB não divulga a classificação dos aprovados. Vai ser advogado da mesma forma. Vai ser da mesma forma, vai ter a mesma carteira, vai ter do mesmo jeito. Então, o ideal é fazer um estudo estratégico, né? Conhecendo aí as matérias que têm maior relevância, com menor quantidade de conteúdo. Qual é essa matéria estratégica que todo mundo tem que saber? Ética. Ética é uma matéria que cai 8 questões na prova, e de todas as 20 é a que tem o menor conteúdo. Então, o aluno já consegue ali, estudando uma matéria pequena, já assegurar uma pontuação considerável em relação às 40 que ele precisa. E outras matérias de peso, né? Já para deixar isso esclarecido para os alunos. Quais são as outras? Direito constitucional, direito administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, empresarial e direito tributário. Essas são as matérias mais relevantes para a prova da ordem. As outras só vão ter 2 questões. Então, se ele não quiser nem estudar, ele nem precisa. Só faz aquele chute estratégico. Chute estratégico, ou então, chegando próximo da prova, assistir as revisões que existem pelo YouTube gratuito, assim, mais por um descargo de consciência. Então, lá no cursinho, como a gente orienta, a ênfase do cursinho sempre é nas matérias de peso, para a gente conseguir ter aí um bom aproveitamento. Ética, por exemplo, independente da turma
ele vai ter uma carga horária alta. Ele pode fazer uma turma reduzida lá no cursinho de 40 dias. Ele vai ter 5 aulas de ética, porque a ética ele precisa saber para chegar na prova e arrasar. Né? E as outras matérias a gente vai direcionando de acordo com a carga horária da turma e o que a gente tem de tempo para preparar o aluno. Então, se ele ader a um cronograma maior, ele vai ter mais carga horária. Se ele ader a um cronograma menor, ele já vai precisar, né, direcionar especificamente para atingir a nota mínima, que é 40. No caso, essa estratégia que vocês adotam ali é de acordo com a hora disponível da pessoa? A gente adota um critério de acordo com o tempo que ele separou para se preparar para a prova. Então, o aluno que adere a uma turma maior, né, tipo a nossa turma Master, que são 104 dias, ele vai ter mais tempo até o dia da prova. Se ele vai ter mais tempo, a gente consegue preparar ele com mais carga horária, mais conteúdo. Então, essa nossa turma, por exemplo, no domingo passado, os alunos chegaram a fazer 52, 56 pontos, mesmo estudando só 104 dias. Só no cursinho. Mesmo alunos com dificuldade, mesmo alunos que já estavam há 10 anos, esse aluno especificamente de 56, ele já estava há 10 anos formado. Então, muito do que ele estudou já estava desatualizado, ele não estava atuando diretamente na advocacia, porque ele foi fazer outras coisas da vida, e agora ele resolveu fazer prova da ordem. Conseguiu fazer 56 pontos. Então, assim, é a ideia de focar de acordo com o tempo. Agora, tem aluno que chega lá no curso 2 semanas antes da prova, só para revisão final. Que é o famoso milagre. Exato. Então, assim, ele chega 2 semanas. Dá pra ele passar? Dá. Porque a gente tem os pontos principais. Mas eu não posso chegar com um aluno 2 semanas e estudar com ele só ética. Ele precisa ter uma carga horária menor, mas específica para os artigos que a FGV mais cobra. Então, nesse tipo de preparação de tempo menor, a gente já adota mais um critério estatístico. Então, os nossos professores já mapearam a prova e a gente fica o tempo inteiro atualizando a nossa estatística, não global, mas considerando os últimos exames sempre. E aí a gente consegue fazer esse direcionamento dependendo do tempo que o aluno faz matrícula. E também a gente faz um acompanhamento individualizado do aluno. Então, ele faz um simulado, e a gente avalia o aluno e vê, ó, você tá bem em ética, você vai focar aqui nessas outras. Você tá ruim em ética, então o primeiro passo é ética. Então tem a estratégia geral e também a individualizada. No caso, existe um estudo direcionado ali, a possibilidade de alguma mentoria, vamos assim dizer. Eles têm mentoria nessa turma maior, que é a Master, até para marcar o Vadmecum, porque acredite ou não, o aluno concluinte ou que já fechou, né, acabou a faculdade, ele não sabe marcar o Vadmecum dele, porque nunca ninguém ensinou para ele a marcar um Vadmecum. E aí ele pinta o Vadmecum todo de amarelo, por exemplo. E aí a gente tem uma aula específica, olha, hoje a gente vai marcar o Vadmecum. Aí eles, Elisa, pelo amor de Deus, aula para marcar o Vadmecum. Eu falei, você não sabe marcar o Vadmecum? Aí a gente chega, começa a marcar, ele começa a entender como é esse processo de marcação da legislação, porque na primeira fase, a ênfase do estudo dele precisa ser legislativo. Se ele não souber ler e marcar a lei, ele não vai conseguir se preparar com qualidade. É importante essa questão, principalmente não é só marcar, né, doutora? É questão também da pessoa querer escrever no Vadmecum, e a gente sabe que existe uma fiscalização ali no dia da prova e corre o risco, inclusive, de ser desclassificado, né? Por uma pra besteira. segunda fase. Na primeira ele não vai poder levar o Vadmecum, né? Mas na segunda, se ele realmente escrever na legislação dele, ele vai poder ser obrigado aí a apagar a legislação. E se ele escrever muito, foi impossível apagar, ele pode ter o material sim confiscado pela banca. Bacana. E qual é a importância, vamos assim dizer, da parte psicológica aliada ao tempo de estudo? Porque você mencionou aí que existe um projeto, né, de 104 dias para ser feita a primeira fase da ordem. E qual é a importância desse tempo para a pessoa ter uma tranquilidade e psicologicamente também ela ter consciência assim, de que ela tem tempo, não está tão apertada, vamos assim dizer. Na verdade, a gente trabalha muito esse emocional com o aluno, porque existe toda uma mística por trás da prova da ordem. Então, o aluno ele vai com muito medo, né? Principalmente se ele fez uma graduação ruim por N motivos. Se ele não conseguiu se dedicar, e a maioria dos alunos não se dedica realmente, até porque muitos chegam na faculdade muito novos ainda, não tem essa maturidade de entender que ali é o momento de formação dele. E aí ele chega com medo, achando que ele não vai passar, que ele não vai conseguir. Tem toda uma cobrança dele, da família dele, que fica cobrando. Às vezes ele já fez a prova várias vezes. Então, a média nacional de reprovação é 3 vezes. A pessoa faz 3 vezes a prova, reprova, para passar na 4ª. Essa é a estatística nacional. Então, ele já chega com todo esse medo. Ou porque ele já reprovou muito,
ou porque ele acha que ele vai reprovar primeiro para depois ele conseguir passar. Então, a gente passa esse tempo dando para o nosso aluno confiança. E a gente faz isso através de vários processos. Então, durante o curso, eles fazem uma atividade de monitoramento de aprendizagem. Tudo que ele já estudou dentro do conteúdo, ele vai fazer um dever de marcar verdadeiro ou falso, para ver se ele aprendeu. E às vezes ele acha que ele não sabe. E aí ele faz o dever dele e fala assim, nossa, das 10 eu acertei 9, eu sei. E isso vai dando confiança para ele. Ele faz o simulado, vê que se saiu bem, ou né, se saiu mal, mas no próximo ele evoluiu. E isso vai dando para ele uma autoconfiança. Então, assim, a gente trabalha muito esse fortalecimento emocional para chegar no dia da prova e ele acreditar. Porque a tendência é a gente sempre querer fazer mais do que a gente fez, mas não necessariamente na prova da OAB é necessário. É diferente de um concurso. No concurso você tem que ir para gabaritar, para fechar a prova. Na prova da OAB você pode ir tranquilo, porque você só precisa fazer metade. Concurso tem concorrência, né? Então, exato, a OAB não tem. Exatamente. Doutora, muito importante essa primeira parte do nosso debate aqui, né, desse bate-papo, mas a gente vai dar o primeiro intervalo aqui, logo a gente volta, então não saia daí e daqui a pouco a gente volta aí com informações sobre a prova da Ordem dos Advogados. Olá, voltamos com o bate-papo das 6, a quinta da lei. Hoje estamos aqui com a doutora Luísa aqui, que é mestre em Direito pela Faculdade Federal, né? Universidade Federal do Pará, doutoranda, tem conteúdo jurídico de sobra aqui para os alunos, para a sociedade. E aqui hoje a gente está falando sobre a prova da Ordem dos Advogados e quais são as estratégias que devem ser adotadas e quais as estratégias que não devem ser adotadas para que você, no dia da prova, tenha o êxito, né? Consiga atingir a sua meta. E aqui, doutora, a gente vai entrar numa questão que eu acredito que os alunos tenham bastante dúvida, né? Essa parte da segunda fase da prova da Ordem dos Advogados. Qual a maior dificuldade que os alunos possuem, principalmente porque é uma prova discursiva? Exato. Então, na primeira fase, ele tem a possibilidade de chutar, porque a banca vai dar para ele 4 alternativas. Então, ele meio que vai avaliar o que cabe, o que não cabe. Na segunda fase, ele está totalmente sozinho. Né? A banca vai perguntar para ele, vai dar o caso e vai dizer, elabore a medida jurídica pertinente. E ele tem 150 linhas para ele elaborar a peça dele escrita, não pode digitar a peça. A caneta. A caneta, então a mão vai doer, ele vai escrever 5 páginas, 5 laudas que vai dar 150 linhas e geralmente, né, ele vai usar quase tudo ou tudo. As peças geralmente são grandes, salvo quando cai uma peçazinha atípica, tipo um mandado de segurança, uma coisinha assim mais curta, mas é raro. Geralmente ele vai utilizar as 5 laudas. E além dele ter essa dificuldade em relação à peça, ele também vai ter que resolver as questões. E a questão é um caso que a banca vai apresentar para ele, uma situação, um problema jurídica, e ela vai virar para ele e falar, você como advogado, advogada da parte, que tese você iria alegar? Que medida processual você vai utilizar? Né? Que preliminar você deveria alegar para atender o interesse do teu cliente? Como fazer esse processo ser extinto? E o aluno ele fica totalmente no escuro. Então, a maior dificuldade na segunda fase é, ele vencer essa página em branco. Então, é igual aquela história do TCC, ele tem medo de começar? Na segunda fase, ele também tem medo de começar a peça dele. Às vezes, o aluno fica tão nervoso que ele não sabe fazer o endereçamento de peça. Aí ele fala, meu Deus, como eu vou endereçar essa peça? Né? Daquele nervoso. Então, é muito importante que ele faça esses treinamentos, né, de resolução de questão, de elaboração de peça, para que ele vença esse medo. E também faça uma boa preparação. Né? Na primeira fase, tem aluno que passa por sorte? Tem, porque ele só precisa chutar e acertar.
Na segunda fase, tem como você passar por sorte? Eu nunca vi. Tô desde 2017 aí acompanhando aluno, eu não conheço um que passou, eu chegou lá no cursinho e falou assim, não, Luiz, eu passei por mera sorte, caiu só o que eu sabia, não tem como. Então, ela é uma fase técnica e ela vai exigir do candidato domínio jurídico. Ele tem que saber a norma, mesmo sendo uma prova de consulta, ele tem que saber interpretar a norma e ele tem que ter boa redação. Então, embora a FGV não vá pontuar ou desconsiderar, né, erros de português, erros de ortografia, se ele não souber articular a resposta dele juridicamente, ele não vai ter aquela resposta pontuada. Então, ela é uma fase técnica e que exige realmente uma preparação bastante séria por parte do candidato. E aí, doutor, a gente observa, né, que quando finalizada a segunda fase, os alunos saem, fica todo mundo apreensivo, quem fez constitucional é mandado de segurança, o que foi feito. E particularmente sobre isso, lá no cursinho, eu tenho um hábito de doida. Eu vou corrigir a prova, eu fico tão ansiosa para saber o que caiu, que eu vou corrigir a prova deles na hora. Eu corrijo ao vivo a prova dos meus alunos. Então, eles podem sair da prova às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu tô lá no local de prova. O primeiro que sai, ele querendo me dar a prova ou não, eu vou roubar a prova dele. Pra eu corrigir. E dizer qual é a peça, porque eles saem de lá apavorados. E dentro da minha área, que é trabalho, geralmente era tranquilo você identificar a peça. Isso mudou no exame 36. Né? Esse exame eu costumo falar que pra mim, como professora, foi a experiência mais triste que eu já vivi dentro da prova da ordem. Porque eu, nisso, de ir corrigir a prova lá na frente dos alunos, começou a sair todo mundo. Cada um tinha feito uma peça diferente, né? Não saía nenhum aluno meu para roubar a prova, ninguém queria me entregar. E aí foi ficando aquela coisa lá, nossa, botou RO, botou mandado de segurança, botou reclamação do trabalho, não tinha sentido a dúvida deles. Até que saiu um aluno, eu tomei a prova dele, falei, vou corrigir a prova. E foi formando aquele grupo de alunos, né, candidatos, pessoas que eu não conhecia ao meu redor, para saber qual era efetivamente a medida jurídica correta. E à medida que eu comecei a ler a prova, né, foi ficando aquele silêncio. Quando eu terminei de ler, eu falei, gente, era o mandado de segurança. Nunca tinha caído o mandado de segurança na segunda fase de trabalho. Mandado de segurança trabalhista. Trabalhista. Então, era uma situação onde havia uma audiência e o juiz indeferiu produção de prova pericial, indeferiu formulação de quesitos, o juiz, enfim, agiu de forma ilegal e a medida jurídica era o mandado de segurança. Ninguém tinha feito mandado de segurança ali. Caramba. E aí era aquele silêncio, a lágrima dos alunos escorrendo, porque errou a peça, você está eliminado. Né? Por mais que você tenha que tirar 6, se você acertar todas as teses, mas você errar o nome da peça na segunda fase, você está eliminado. Você zera, né? De eliminação, isso. Então, 0, o aluno é eliminado. E aí eles ficavam ali assim, nossa, tô reprovado, não tenho o que fazer. Né? Já era uma certeza que ele realmente estava reprovado só porque ele errou o nome da peça. A estrutura podia estar correta, a tese podia estar correta, mas errou, escreveu lá RO, por exemplo. Não ia, na FGV não aceitou. E aí a gente teve nesse exame especificamente a nível nacional um grande número de reprovados, porque o aluno não acreditava. Ele até achava que era o mandado de segurança, mas ele fala, nunca caiu o mandado de segurança, como é que agora é? Não, vou fazer outra peça. E aí acabaram muitos candidatos escolhendo o recurso ordinário, e erraram e reprovaram. E muitas vezes o cursinho não tem culpa também, vamos dizer assim, nesse erro que o candidato teve. Porque vocês trabalham na probabilidade, né? As peças que têm uma possível chance, né, de cair. Então... A gente trabalha lá no cursinho, no estúdio jurídico, a gente ensina todas as peças. Todas as peças. Todas as peças, por quê? A gente não sabe efetivamente o que vai cair. Principalmente a partir desse exame, do 36, a gente viu isso na FGV, uma mudança de padrão. Então, até o 36, ela era uma prova previsível? Sim. Te dizia, olha, vou fazer uma prova aqui, um simulado inédito com os meus alunos, e a gente vai acertar a maioria do que vai cair na prova. Dava pra fazer isso, porque as teses eram repetitivas. Se você resolveu todas as provas, você sabe que a FGV vai cobrar, isso era óbvio. E a partir do exame 36, ela quebrou isso de uma forma, assim, que acabou com essa preparação da aposta. Eu vou apostar nessa peça, vou preparar meus alunos só para essa peça. Então, hoje, para o candidato ele ter realmente, assim, uma paz de espírito, ele precisa conhecer o cabimento de todas as peças. A Luísa está falando que ele tem que aprender 40 estruturas? Não. Ele não precisa saber a estrutura da peça decorada, mas ele tem que saber quando cabe
cada medida processual. Quando ele vai fazer uma reclamação trabalhista, quando ele vai fazer uma contestação, quando ele vai fazer um RO, quando ele vai ter que fazer um agravo de petição, ele tem que saber o cabimento da peça. No caso, ele tem que saber identificar a peça. Identificar a peça. Ele pode fazer errado. Nessa prova do mandado de segurança que eu estava te falando, uma aluna minha, ela não lembrou na hora a estrutura do mandado de segurança. Mas ela tinha certeza que era um mandado de segurança, ela não tinha dúvidas. Até porque, nesse caso, a gente tinha feito uma questão no último simulado deles que era parecido. O juiz tinha indeferido lá a questão da perícia. E ela lembrou da questão e falou, cara, isso tá igual ao simulado. Só que lá era uma pergunta e a FGV cobrou na peça. Falei, isso é um mandado de segurança? Não tem. Aí ela não lembrava a estrutura, ela fez na estrutura de um RO. Não tem nada a ver. Mandado de segurança é uma coisa, a estrutura da RO é outra, estava toda errada a estrutura dela, mas ela passou, ela foi aprovada, porque ela acertou o nome da peça, ela acertou todas as teses que deveriam estar na peça dela e ela conseguiu efetivamente ser aprovada. Então, é muito importante na segunda fase que ele foque nisso. Saber o direito material, saber o direito processual e conhecer o cabimento das peças. A estrutura em si é o que menos vai pontuar na prova dele. No caso, não zerando a peça principal ali, aí você consegue ter pelo menos a nota mínima ali, exatamente. Né? Bacana. Doutora, e essa questão do dia da prova ali, seja na primeira fase e também na segunda fase, quais os materiais que o candidato pode levar ali para que não se prejudique? Na primeira fase, coragem. É só o que ele pode levar. A caneta dele, bênção de Deus e a coragem que ele vai acertar. Ele não pode levar nenhum material de consulta. Na segunda fase, ele já pode levar vários materiais permitidos pela banca, como, por exemplo, códigos organizados, né, específicos de cada área. Ele pode fazer a marcação desse código, fazer remissão no código dele, de súmula, de artigo. Ele não pode estruturar a peça. Colocar aquela colinha com toda a ordem dos pedidos, dos requerimentos específicos da peça. Ele não pode fazer. A marcação tem que ser marcação inteligente, né? Não é de todo o código, não, Isso, né? Jamais marcar o código todo de uma cor só, até porque a FGV não limita cores. Então, se ele quiser usar uma paleta de 100 cores, separar os temas por cores, ele pode, seu edital permite. Ele pode marcar o código dele com clipe. Tem que saber aproveitar. Ele pode levar livro de súmula, ele não pode levar nada impresso. Então, tudo é feito por editoras. Então, códigos de editoras, livro de súmulas de editora, ele não pode imprimir na casa dele e levar ou bater cópia, né? Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar um código. Você não vai levar, porque Xerox não é permitido de nenhuma natureza na prova da OAB. Então, na segunda fase, ele tem a possibilidade de levar esses códigos que vão auxiliar eles, até porque a banca exige a fundamentação legal. Então, para que ele não tenha que decorar esses artigos, ele vai poder levar o código dele, que sempre a gente recomenda que seja específico. Então, às vezes o aluno comprou um vademecum para a primeira fase, e daí ele quer aproveitar o vademecum na segunda. É como se ele estivesse correndo, participando de uma maratona de All-Star. Não é o recurso ideal. Então, o vademecum, ele é um livro de lei geral. O código da segunda fase, específico da matéria, ele vai ter um índice remissivo fantástico, que vai organizar os temas daquela disciplina. Então, é um recurso que ele não pode realmente deixar de ter na segunda fase, é um código específico daquela área. Bacana. E na sua experiência no dia a dia ali, você percebe que a prova com consulta, ela é um aliado do candidato ou é um vilão? Eu acho que ela é mais vilão do que aliado. Por quê? O aluno, ele tem essa vivência da faculdade, que quando o professor faz a prova de consulta, ele vai conseguir estudar na hora da prova. E aí ele chega com o código dele na faculdade, ele não sabe nada do direito material processual, se vira com a legislação e consegue. Na faculdade, beleza, ele consegue. O conteúdo é pequeno, o tempo é muito, mas na segunda fase, o tempo é muito corrido. E são muitas perguntas diferentes, ele vai ter 4 perguntas com 2 letras em cada. Então, são 8 questionamentos, que não tem nada a ver um com o outro. Se ele for levar o código e ele não souber manusear o código dele, ele vai se perder absolutamente. Então, a prova com consulta, ela é boa para quem sabe manusear o código. Então, é extremamente importante que dentro desse processo de preparação, ele tenha treinamentos de manuseio do código para ele saber onde está cada coisa. No nosso curso, por exemplo, a gente faz um treinamento específico que é treinamento de fundamentação legal. Eles odeiam. Eles acham muito chato. Professora, eu vou ter que ficar procurando artigo, vai.
Porque no dia da prova, você vai ser avaliado nessa habilidade. É o mais importante. De saber onde está o artigo. Qual o artigo que fundamenta o pedido de horas extras? Qual o artigo que fundamenta o pedido de horas noturnas? Se você não sabe, você vai perder o 10º daquele artigo. E na OAB, você não pode jogar 10º fora. Então, é extremamente importante para que ele fique mais confortável com o tempo, não perca muito tempo, que ele faça treinamentos de fundamentação legal. Muitas vezes a gente percebe que o aluno, o candidato que sabe manusear o código, muitas vezes a resposta está no artigo e esse simples fato faz com que ele consiga responder uma questão que em tese ele não sabia. A prova dele é legislativa. Então tá tudo lá, só que ele precisa ter domínio para saber onde tá cada coisa, onde ele vai procurar, qual estratégia ele vai adotar. E aí fazer esses treinamentos durante o processo, além de auxiliar ele, facilita, porque ele lembra, nossa, essa questão que eu já resolvi, né? Eu vou procurar só nos meus artigos marcados. Ou então é uma tese tão batida que ele já fez tantas vezes que ele fala, não, isso aqui eu botei até um clipe. Eu tenho certeza que eu estudei isso. Ele vai procurando os clipezinhos dele, ele consegue. Um clipe azul. Exato. Um clipe amarelo para aquela situação. Para ele, na cabeça dele, cada um vai fazendo essa estratégia. Não adianta o professor chegar e dizer assim, você vai usar amarelo para salário, você vai usar verde para meio ambiente, porque não vai fazer sentido para o aluno. Ele vai colocando o clipe de acordo com o que ele sente necessidade. Então a gente orienta, ó, clipe separado por tema. Qual o tema que para você, qual cor para você tem a cara de estabilidade? Cada pessoa vai pensar numa cor. Né? E vai botar todos os artigos de estabilidade daquela cor que ela pensou. Então, isso ajuda muito o aluno. Tanto que eu, particularmente, não consigo entender um aluno que fala que vai comprar o código na semana da prova. Ele não conhece o código dele. Como que ele vai sofrer? Vai sofrer. Então, o código ele precisa ser comprado logo no início, para ele estudar com o código dele, né? Fazer a peça dele com o código dele, conhecer o código dele, porque para que seja realmente um aliado e não um inimigo, não um roubador de tempo, né, que a gente chama. Não acredito que não seja interessante também você ir com um código totalmente livre, né? Em branco. Não, de jeito nenhum. Tanto fala que quando chega perto da prova, eles pedem, professora, dá uma olhada no meu código, né? Pra ver se não tem nada errado, se eu de repente não risquei, não fiz alguma coisa que eu não podia fazer. E aí eu vou olhar o código deles. Aí eu digo, olha, esse aqui tá horrível, tá lindo. Né? Um código feio, que tá todo amassado, quer dizer que o aluno estudou. Às vezes eu pego a CLT do menino e não tem uma dobra. Eu digo, meu filho, você abriu a CLT? Abri. Aí o que eu vou perceber? Ele, na verdade, copiou todas as marcações que o cursinho indicou, mas ele não estudou, porque não tem como você estudar um livro e o livro tá perfeito, que nem... Não vai saber manusear no dia da prova. Não tá nem marcado isso. Então, assim, não é muito estratégico, né? A gente recomenda sempre, tô reforçando aqui com os alunos agora, estude com o seu código, pratique com o seu código, porque lá na hora da prova é só você e o seu código. Então, ele precisa ser algo que você tem muita familiaridade, porque é só ele que vai poder te ajudar na hora da prova. Tem aluno que fica com dificuldade, aí ele vai, não sei essa tese não, vou pesquisar na internet. Aí ele pesquisa na internet. Na hora da prova ele vai ter o celular? Não vai. Essa é uma questão importante, né? Que hoje a gente visualiza que inclusive muitos profissionais, eles atuam simplesmente com a inteligência artificial. Só que eles já fizeram a prova, então, por mais que não seja o adequado, eles já são advogados. Então a gente visualiza que é um problema, né? Que isso deve ser evitado. Isso principalmente porque na hora ele não vai ter esse recurso. Então eu sempre digo para os meus alunos, você precisa jogar com os acessórios que você vai ter no dia da prova. Eu não gosto que eles vão no dia do simulado com um marca-texto, por exemplo. No dia da prova não pode usar marca-texto. Né? Lápis, eu tiro de todo mundo, porque no dia da prova não usa lápis. Caneta, eles começam a querer levar aquela caneta boa, né? Caneta com almofadinha para escrever. No dia da prova, é caneta transparente. Caneta Bic. Caneta Bic. Então eu digo, olha, treina com a caneta Bic, porque no dia da prova, você só vai ter caneta Bic. Então a sua mão precisa estar acostumada. Tem que formar o calo da caneta Bic, não da sua caneta boa, porque no dia da prova não tem caneta boa, é caneta Bic. Então já vamos jogar de acordo com as regras do jogo. Ele costuma naturalizar esse processo, né? E os alunos que seguem efetivamente as orientações, eles não sentem dificuldade, né? Eles conseguem ter um bom desempenho. Bacana, excelentes dicas. Fiquem atentos. Prova da ordem não é brincadeira. Você não tem concorrência, sua concorrência é você mesmo. Então, fiquem atentos às dicas da doutora Luísa. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente já retorna.
voltamos com o Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Hoje tratando aqui sobre a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho o prazer aqui de estar na presença da doutora Luísa para comentar sobre esse tema. E aqui a gente já vai retornar a mais um questionamento com relação à segunda fase da prova da Ordem, né? Qual a melhor forma de se preparar, um cronograma ali para essa prova? A melhor forma é ele entender quais as habilidades que a FGV vai exigir dele, que a FGV é a banca, e ele precisa montar esse cronograma dele considerando tudo que ele vai necessitar no dia da prova. Então, como a gente conversou aqui ao longo do nosso bate-papo, adianta só estudar as principais peças? Não. Né? Adianta só saber a estrutura de peça? Não. Então, ele precisa organizar o cronograma dele com tudo que ele vai precisar. E quais que são esses pontos que você vai precisar na sua segunda fase? Você precisa saber direito material e processual da área que você escolheu. Então, você vai estudar, precisa ter um momento dentro da sua disponibilidade de dia, onde você vai estudar direito material e direito processual. Além de estudar direito material e processual, ele precisa saber a linha do tempo para ele identificar a peça corretamente. Precisa ter um momento, né, que você vai treinar fundamentação legal, qual que é o artigo que vai justificar a sua tese e, principalmente, pelo amor de Deus, é uma prova prática. Então, é essencial que você pratique do jeito que você será avaliado. Você vai poder fazer sua prova digitando? Não, então você não pode estudar digitando. Ai, Luísa, mas eu gosto de fazer escrevendo no meu tablet. Ele sempre me pergunta, professor, eu posso fazer o meu dever escrito no tablet e lhe entregar? Eu falo, você pode usar o tablet no dia da prova? Não, então não pode fazer. Então é importante que no cronograma ele coloque esse momento da prática e faça a prática como se fosse o dia da prova. Então, responda as questões de forma discursiva, a caneta, não vai dar tempo de passar limpo, então ele já tem que treinar logo direto a caneta. Faça a peça. E ele consegue montar isso de modo que todos os dias, é extremamente importante que ele estude todos os dias, ele faça uma atividade. Aí você vai me falar assim, mas nem todo mundo tem 3 horas todo dia. Ele não precisa fazer uma peça todo dia. Mas ele tem 10 minutos. 10 minutos no dia, você treina a fundamentação legal. Qual é o artigo que vai justificar a tese? Você consegue treinar. 15 minutos, meia hora, dá pra você estudar um tema. Então faz ali, naquele dia mais corrido, um estudo de teoria, direito material, direito processual. E no seu dia livre, que geralmente é o fim de semana, deixa pra estudar a peça, porque a peça realmente o candidato vai precisar de uma média de 3 horas, né? De 2 se ele já for um candidato mais avançado, mas se ele tiver mais dificuldade, ele vai usar todo o tempo, que são 3 horas para fazer a peça. Aí ele já deixa para um dia que ele tem mais disponibilidade de tempo. Mas matar algum dos requisitos que ele vai ser avaliado sempre vai dar problema no dia da prova. Bacana. Doutor, e você acredita que de certa forma, essa preguiça do aluno de escrever, ali, de treinar a fundamentação, é um dos fatores que levam à reprovação, principalmente na segunda fase? Certamente. Não só a preguiça, como a procrastinação. Então, no curso, por exemplo, vai iniciar a semana que vem, eles vão receber o cronograma. E aí, todo dia tem atividade. Ele olha para a atividade dele e fala assim, vou fazer sábado e domingo. Né? Sábado e domingo eu faço isso aqui, dá pra fazer. E aí ele faz cansado, não é o mesmo rendimento que ele fazer uma questão todo dia, não é o mesmo que você fazer 7 questões no mesmo dia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a prova é prática. Você vai ser avaliado de forma prática. Então imagina que você vai pra academia. Né? Adianta ir na academia sábado e domingo. Treinar 3 horas no sábado e 3 horas no domingo é a mesma coisa que 1 hora todo dia? Não é. Então, prática, você adquire com o quê? Constância. Todos os dias eu preciso meia hora, 1 hora, 15 minutos, mas tem que ser repetidamente ao longo dos dias. Porque é esse processo de fazer um pouco todo dia, procurar um artigo todo dia, que vai fazer com que ele tenha essa habilidade prática. Na hora da prova, ele vai ser exigido em habilidade prática. Então, muda muito essa perspectiva de avaliação. Na primeira fase, é conteúdo. A vida inteira dele foi conteúdo. No vestibular dele foi conteúdo, na faculdade dele foi conteúdo, e agora ele vai para uma prova prática. Ele precisa desenvolver uma habilidade que é prática. Então, a prática vem da constância e da repetição. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que refazer até ele internalizar aquilo ali como algo natural. Então, por que um advogado
né, experiente que olha para a prova, faz a prova em 30 minutos. Por que eu consigo resolver uma prova, né, uma peça, em 20 minutos, 30 minutos? Porque eu já faço isso há 10 anos. Tenho prática, repeti isso por muito tempo. O candidato que está chegando agora que não sabe fazer peça, ele precisa correr atrás da prática. E a melhor forma dele correr atrás da prática é essa, repetidas vezes, pouco tempo, mas frequentemente. Dividir isso sempre ao longo da semana dele, de modo que todo dia ele faça alguma coisa. Bacana. E lidar dessa forma, doutora, principalmente que a gente está mencionando aqui a segunda fase, que é uma parte que é discursiva, né? Lidar dessa forma, com a prática, com a constância principalmente, é uma coisa que faz você superar esse desafio, né, da segunda fase? Exatamente. Até porque um fator de dificuldade que ele vai encontrar extremamente lá no dia da prova dele, o tempo. Na primeira fase, nas duas fases ele vai ter 5 horas. Na primeira, ele raramente, é muito raro um aluno chegar e falar pra mim, Luiz, eu não terminei minha prova. Na segunda, a maioria termina cravado no final. Ou não termina, né? Entrega, mas não termina a prova. E aí, por que isso acontece? Porque passa muito ligeiro e você tem um recurso do livro. Ele tem o código na mão. Então, ele fica lá olhando o código e vai para um lado, não percebe que passou o tempo. Então, ele tem 5 horas. É extremamente importante que ele faça o quê? Administre bem o tempo dele. Para ele conseguir administrar bem o tempo dele, ele precisa treinar. Então, como que ele vai treinar? Fazendo simulado. Eu não conheço nenhum aluno que passou na prova da ordem, na segunda fase, sem ter feito um simulado. Porque a primeira vez que eles fazem simulado, eles não terminam o simulado. Isso é muito natural. Primeira vez que ele faz... Por quê? Ele primeiro não acredita, né? O aluno, ele nunca acredita no professor. Aí eu falo, gente, não dá tempo de fazer rascunho. Aí na cabeça dele, eu escrevo rápido, a professora não tá sabendo de nada, eu escrevo rápido. Eu vou fazer o meu rascunho e vou passar limpo. Aí eu vou passando, né? Eu vou vendo eles fazendo o simulado. Gente, para de fazer rascunho. Professora, vai dar certo, vai dar certo. Tá bom. E eu falando, gente, passou 1 hora, passou 2 horas. Quando eu digo assim, passou 3 horas, que ele vê que ele nem começou a peça, ou se ele tá nas questões, né? Se ele fez a peça e ele nem começou as questões... Desespera. Desespera. Ele começa a ficar... Acabou o mundo dele, ele não sabe mais o que ele faz. Meu Deus, só tem 2 horas. Minha prova tá toda em branco, né? Aí eu vou demorar tanto tempo pra escrever e começa a escrever. Aí vai passando tudo ali. Aí falta 1 hora. Ele nem viu a peça ou ele nem viu a questão. Aquilo ali vai dando uma angústia nele. Da ansiedade, atrapalha. Totalmente. Então, o simulado ele é muito importante para o dia da prova, para mostrar para o aluno o que funciona e o que não funciona. Para mim, começar pelas questões sempre é mais fácil para administrar o tempo. Só que eu tenho um aluno que começa pelas questões e não sai de lá. Não consegue. Ele já acha que é mais fácil pela peça. Então, é importante o aluno se testar, porque apesar da gente ter o que funciona para a maioria, cada pessoa é uma pessoa. Né? E aí, ele fazendo o simulado, ele consegue ver, olha, nesse simulado realmente não deu tempo para fazer o rascunho. No segundo, ele já vai sem o rascunho. Aí ele já começa a adotar uma estratégia, nossa, demorei muito aqui, vou fazer o próximo ao inverso. E aí ele consegue realmente ter um desempenho na prova bem melhor quando ele passa por essas etapas de simulado. Muito bacana. Doutora, passa rápido o bate-papo, a gente já está finalizando. Com certeza, se tivesse mais 1 hora, 1h30, 2 horas, a gente conseguiria falar tranquilamente aqui da prova da ordem, com muitas dicas e sem dúvidas, hoje foi um dia muito feliz para os estudantes, de ter a oportunidade de ter esse bate-papo, de ter a sua presença. Então eu fico muito feliz, agradeço imensamente a sua presença e peço que você deixe uma mensagem para os alunos, para a sociedade. Talvez tenha uma pessoa que queira cursar direito ainda para futuramente ser advogado. Então, muito obrigado mais uma vez e eu deixo a palavra final com você. Obrigada pelo convite. E a todos que estão ouvindo, né? Se você está fazendo a prova da OAB, vai fazer a próxima fase, eu te digo que você precisa, acreditar em você. Confiar que você é capaz. Essa prova, ela só é difícil, ela só reprova porque a maioria dos candidatos nem sequer conhece as regras do jogo. Então, aqui a gente
pôde, né, mostrar para você como você vai ser avaliado. E entendendo esse processo, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade da prova. Então, se você é aluno, pega essas dicas, confia em você e vai dar tudo certo, você vai conseguir. Se você não é aluno, mas você conhece, você tem um familiar, você tem um amigo que vai fazer prova da ordem, eu te peço, incentiva a pessoa a acreditar nela. Porque a maior dificuldade deles é realmente esse processo de falta de confiança. Então, é extremamente importante, é um requisito para que seja, né, exercida a nossa profissão, e ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente realmente, conhecendo as regras do jogo, fica muito mais fácil de conseguir aí ser aprovado, não é impossível, muita gente passa de primeira e com certeza, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir também vencer a prova da OAB. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E a você que está em casa, que acompanhou só o final desse bate-papo, você terá a oportunidade de posteriormente pegar desde o início ali para ver as dicas da doutora Luísa sobre a prova da Ordem dos Advogados. Então, muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite.